A gente nunca pode pensar que não tem nada mais de novo para fazer, porque sempre surge uma coisa que a gente nunca fez e que é possível fazer. E o que nós estamos começando aqui hoje é uma coisa, para mim, totalmente nova. De repente, a Nelise e o Gui Vargas, aqui do Estúdio Tanto, começaram a falar de podcast. Podcast para cá, podcast para lá. E badalaram, e assistem, e veem, e curtem. E dizem que milhares de pessoas fazem isto. E foram me despertando a curiosidade ao ponto de agora me convidarem para fazer um podcast. Eu não sei o que eu estou fazendo. Aliás, se alguém tiver a tradução de podcast, por favor, me transmita. Boa noite, minha filha. Boa noite, papi. Fotógrafa. É bom demais. É bom ser nós. É bom, é bom. Eu estou feliz em ser o que sou, né? Apesar de já ter a idade um tanto quanto avançada, mas cada vez que acontece uma coisa nova como isso aqui, eu me sinto renovar, eu me sinto reiniciando alguma coisa que pode, de repente, apontar para um novo horizonte, para uma outra perspectiva de vida, né? As pessoas que estão assistindo aqui provavelmente não são as mesmas que me assistem diariamente nas minhas lives, lá na minha página, Odilon Ramos Poeta, no meu perfil do YouTube. Né? São outras pessoas frequentadoras da página do Estúdio Tanto. Essas pessoas vão poder interagir conosco? Vão poder interagir conosco ali através dos comentários da página. De repente o Gui vai nos dando toque aqui. Eu quero te dizer, bom, primeiro que o podcast ele tem um formato assim muito menos engessado, não é aquela coisa de entrevista, não vou te encher de perguntas, não tem um relatório aqui do que a gente vai dizer o que der na nossa telha. Mas teve uma coisa que me inspirou a fazer com que tu fosse o meu primeiro convidado, né, a participar. Bom, primeiro, obviamente, porque tu é meu pai, está dentro de todos os meus planos, desde a nossa vinda aqui para o estúdio, participou do nascimento de toda essa história aqui. Então, nada mais justo do que tudo que comece aqui, tu faça parte junto com a gente. Mas tem um texto, eu já te falei sobre isso. Uma vez eu te falei sobre isso antes de pensar no podcast. Tem um texto do Carpinejar, que eu li uma vez, que se chama Prontuário do Meu Pai, que eu indico para quem quiser procurar na internet, uma crônica dele, que conta de um dia que o pai dele já tinha 79 anos de idade e ele chegou no hospital junto com o pai dele e enquanto eles iam encaminhando, daí ele conta ali na crônica, né, que quando tu chega no hospital tu não é mais dono de nada, né, a tua privacidade se vai, porque tu entra e alguém fica cuidando das tuas coisas, e aí largaram o celular, a bolsa e tal, e ele disse que naquele momento ele se deu conta que não tinha parado para prestar atenção na vida do pai dele, para saber quem era o pai dele antes dele vir, né, ao mundo, porque quando começaram a fazer perguntas a ele, qual é o tipo sanguíneo do teu pai? Ele não sabia. Teu pai já fez alguma cirurgia? Teu pai toma algum medicamento? É alérgico a alguma coisa? Ele não sabia responder nada. E aí eu me dei conta, eu disse, será que eu sei? E aí a gente vê que sempre tem assunto, até em família. Imagina, né, com as pessoas à nossa volta, se às vezes a gente não conhece bem quem convive com a gente diariamente, assim. E aí lá pelas tantas, bem no finalzinho, ele diz assim, não questionei o que ele viveu antes de mim. Não sabia se ele teve um cachorro, qual o nome.
Se ele sofreu com a perda do mascote, se sofria castigo na infância, qual era o seu melhor amigo, se ele dançava nas festas da escola ou se permanecia encostado na parede, se ele nadava, se andava de bicicleta, que carreira ele sonhou ter, qual o seu pior trauma, qual a sua maior felicidade, se ele soupa andorgas, se pescou, se participou de acampamentos, com o que ele brincava, se ele jogava futebol e qual a sua posição, se terminava como goleiro porque nunca fazia gol, se dividia o quarto com os irmãos, com que idade começou a ler e escrever. Eu simplesmente me conformei em ser o seu filho, jamais fui seu amigo. Eu não posso dizer o mesmo, acho que sei bastante dessas coisas de ti, mas é sempre tão bom ouvir história, eu gosto de ouvir história. Agora, eu acho que isso também depende muito do pai que ele teve. Com certeza. Certamente não era um bocudo como eu sou, que fico confidenciando minhas coisas no grupinho ali da família. Tem um grande amigo, o Adãozinho, que foi meu parceiro musical, e o Adãozinho achava muito interessante o fato de que, ao contrário, ele gostava muito de contar vantagem, de contar as vitórias dele e tal. Ele disse, tu é o único cara que gosta de contar os teus fracassos, gosta de rir e de fazer a gente rir de ti mesmo. Faz piada da desgraça. E eu realmente tenho essa característica e gosto muito de compartilhar, principalmente porque os meus filhos se tornaram os meus melhores amigos, não é? E continuam sendo. E eu acho que isso se deve muito a esta transparência, não é? Esse desejo de realmente compartilhar todos os nossos sentimentos, as nossas frustrações, os nossos tombos e as nossas vitórias, eventualmente, né? Que de vez em quando também acontece. Agora há pouco alguém me fez um pix aqui, apareceu um dinheiro na minha conta. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar para minha filha, olha aqui, ó, entrou um pix aqui que eu não sei de onde é que veio. Então, eu acho que essa relação tão próxima é que faz a gente ser amigos. E ao ouvir essa leitura aí da Crônica do Capinejar, eu tento entender que provavelmente o pai dele talvez não tinha, como o meu pai também não tinha esta abertura. Meu pai só se manifestava através das poesias dele, Sim. das décimas dele. Ali ele expunha as suas dores, os seus sofrimentos, as suas frustrações e a sua coragem também de ser. Sim. Era uma forma de se expressar. Eu hoje procurando por esta crônica, que eu não lembrava o nome, lembrava de ter lido, estava com ela fresca na memória, mas não lembrava o nome. E aí coloquei ali, né, Crônica do Carpinejar para o seu pai e tal, procurando por este texto. E achei muitos outros sobre a relação com o pai, né? Para ver como isso rendeu história, porque às vezes o que tu não consegue externar vai para o papel, né? Ele fala isso. Se não me engano, é dele um texto que fala que chega um momento que os filhos... Que os filhos se tornam pais dos seus pais. Aquele texto é maravilhoso. Também. Carpinejar gente nossa. É um gigante, né? Gente como a gente encontrava nos botecos na Cidade Baixa de vez em quando. Tu estás vendo aí que tem gente interagindo já conosco? Deixa eu ver se eu acho. Jussiane Borba. Já dizendo tem gente. Lindos. Será que é de nós que ela está falando? Ai. Coisa querida. Coração pra ti. Caetano Prates está aqui batendo pau. Andréia Suté. Querida. Pessoas de um caráter magnífico. Companheira. Obrigado, Andréia. Guerreira. Isso. É a mãe do Eric. Isso. Que a esposa lindos. do grande líder Que Edgar. lindos. Tem uma propriedade linda. Eu fiz as fotos da barriga do Eric. Do Eric. Fiz as fotos da Andréia de grávida. Então, coisa boa. Essas parcerias, olha, que eu estou vendo que está multiplicando aqui, se as pessoas compartilharem, não é? Com certeza. Daqui a pouco nós temos um monte de gente nos assistindo. Tem uma comadre tua aqui, me parece. Tem até uma querida que me presenteou nesses tempos difíceis, dias difíceis que a gente tem passado, e me deu uma filhada. É uma bênção receber é uma baita de uma responsabilidade, mas é uma bênção, né? Saber que tá vindo ao mundo alguém que tu vai poder participar desde o início da vida dessa pessoa e passar também os teus valores, os teus princípios. Só posso agradecer. Ela está dizendo que podia ter uma relação assim com o pai, porque sabia o nome do cachorro dele. Então, baita começo. Sabia o nome do cachorro dele na infância. Baita começo de relação. Um abraço a Thelma. Um bom começo de relacionamento. Ao seu violonista, cantor aí.
Maravilhoso. A gente tem algumas histórias, assim, né? Tem muitas histórias de vida e a gente, assim, sem roteiro, vai indo e voltando aqui, costurando as nossas histórias. A gente teve uma relação nem sempre extremamente harmoniosa, Não, mas sempre muito próxima. não, Sempre muito... eu acho que o que cimenta realmente uma relação não é a concordância perene em todos os temas, em todos os assuntos. Bem ao contrário. É quando nós discordamos e somos capazes de ouvir um ao outro e assimilar os argumentos um do outro, é aí que a gente vai solidificando esse alicerce da relação, né? E vai aprendendo sobre respeito, que é uma base fundamental, eu acho, das relações humanas, não só de pai e filha, né? Eu lembro de uma vez, eu sempre conto isso para todo mundo, quando eu, desde muito pequena, com 13, 14 anos, eu sempre fui muito sonhadora, assim, né? Inquieta, e eu vou conhecer tal lugar, eu vou para não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê, eu tava Viajou direto. Depois viajei de verdade, mas no começo foi assim, ó, na maionese, né? E bem cringe aqui, eu falando com o meu vocabulário. Mas eu lembro que as pessoas me diziam, né? Me diziam isso, né? Ah, mas tu tá viajando, da onde, né? Tu tem que cair na real, a gente não tem condições, como é que tu vai fazer isso? Eu disse, não sei, mas um dia eu vou. Eu tinha 14 anos, eu comecei a estudar o Caminho de Santiago, de Compostela, eu sempre quis, assim, voar, né? E quando surgiu a oportunidade, só a oportunidade, porque eu seguia sem nenhum pila e nenhuma condição, assim, mas enfim, ó, tem uma oportunidade, tem onde ficar, tem onde trabalhar e tal, quem sabe tu dá um jeito. Eu lembro que eu tinha ido a Porto Alegre contigo uma vez, não me lembro fazer o quê, não sei exatamente fazer o quê, e nós estávamos descendo, eu tenho assim os flashes, né, a gente estava descendo alguma avenida, tipo a Lucas, assim, descendo uma lomba, quando eu disse, eu tomando coragem para te contar, né, eu disse, pai, eu vou embora para Itália. O que tu acha? E aí tu me disseste assim, se tu tivesse me pedindo, talvez eu, como pai, assim, te diria que não, porque eu vou ficar aqui apreensivo, porque eu vou ficar preocupado. Mas como tu estás me comunicando, então eu vou te dizer a verdade, vou ser sincero contigo, no teu lugar eu faria a mesma coisa. Eu achei tão bonito, tão sincero assim, tu abrir mão do sentimento e da preocupação e me dizer a real, no teu lugar eu também ia ir, apesar de tudo, né? Quando a gente bota a felicidade do outro na frente da nossa, né? Em primeiro lugar, porque é claro que eu não deixei ninguém feliz saindo de casa com 20 anos para fazer mochilão, né? Foi um drama, né? E, naturalmente, eu entendi melhor aquilo do que a tua mãe, por exemplo, que esta sim ficou com o coração na mão, não é? É verdade. Durante todo o período em que tu estiveste ausente. Mas a propósito disso também me ocorre que o meu pai, quando eu um dia disse a ele que eu ia dar um passo, e eu tinha só 18 anos, eu disse, pai, eu vou me casar. E de repente eu preciso da sua assinatura para casar, porque E o meu pai não me disse não. Sabendo que eu era arrimo de família, que eu ia fazer uma falta tremenda na casa, porque eu ajudava na manutenção da casa, e o meu pai não me disse não, e eu fiquei depois pensando comigo, mas como é que ele teve essa coragem de concordar, de aceitar, não é? O que eu estava propondo, que era uma coisa da minha cabeça, e que eu respeitosamente estava pedindo a concordância dele. E sabendo, né? Sabendo que ele estava colocando a tua felicidade acima da dele. Acima. A Andréia Cardoso está dizendo, amo vocês, saudades, Anne. Ai, meu Deus. Cristiano Bruxel, buenas tchê, aqui de Balneário Camboriú. Rodrigo Abdullah Calderon, duas feras, Odilon é um baluarte da cultura. Obrigado, Rodrigo. Luiz Gustavo Vargas, está muito moderno, de celular na mão, fazendo podcast e recebendo pix. Viu? Esse é meu pai, né, galera? Não leva mal, ó. Comprei até essa manta lá no camelô da Cachoeirinha hoje. Opa! Para estrear no podcast. Frequentando o camelódromo, gente. Isso. Rosália, olha a Rosália aqui, ó. Não é porque um pai não demonstrou muito amor que ele não deu tudo o que sabia dar. É verdade. Concordo. É verdade. Nilton Prates, esse aqui é o Moicano, que foi meu colega lá na Rádio Liberdade.
Que fera essa figura aqui. Um abraço. Só coisa boa, guri. A Rosângela Ramos, a Viviane Rodrigues, a Laísa Brenda estão nos assistindo aí. Ô, Brendinha, beijo. Laísa Brenda é a sobrinha do Gui. Nosso tudo aqui, produtor, técnico, diretor, filmmaker, diretor chato, que nem ele xinga, ele xinga, ele dá ordem assim, bota o fone em direita, não sei o que. Vocês acham que é só chegar aqui gravando? Mas aí tu foste para a Itália. E aí começaste em que cidade da Itália? Essa foi uma aventura muito louca, por mais que tu tenhas já nos contado N vezes, mas o pessoal que está nos assistindo, provavelmente, mesmo os teus amigos mais próximos não sabem. Foi muito louco e assim, ó, agora eu vou atestar, eu vou colocar meu carimbo de cringe. Sabe o que é cringe, Edgar? Não, também eu não sei nem o que é podcast, vou saber o que é cringe. Não. Eu não sou? O pai não é cringe. Cringe é um termo novo que surgiu na internet aí nos últimos dias, que vem dividindo opiniões e gerou polêmica. Como diria o Ivan Morel, é só para ter assunto. Porque é uma bobajada. Cringe em inglês significa vergonha. E é uma expressão criada, é como dizer assim, vergonha alheia. Tu tá ultrapassado, tá cafona, que vergonha alheia disso. E é uma expressão usada pela geração Z, que é a geração que nasceu ali de 94, 95 em diante, em relação à minha geração, os millennials, os cringes, que continuam gostando de Harry Potter, que continuam cultuando algumas coisas que, segundo a nova geração, tá fora de moda. Tu olha, se não é só para ter assunto, como diria o Ivan. Enfim, vou fazer esse parêntese para dizer que a minha época na Itália, se eu for contar agora os acontecimentos, como eu me comunicava com vocês, as fotografias de rolinho, é a coisa mais cringe do mundo, né? É verdade. Vou contar como é que foi, assim. Mas, assim, a minha ida foi muito louca mesmo. Primeiro porque era para eu ir para a Espanha trabalhar num restaurante de uma espanhola que era uma dançarina flamenca que eu tenho, obviamente, tenho até material dela em casa, mas não vou me lembrar o nome agora. E ela não vim preparada para isso. E ela faleceu um pouco antes da gente ir para lá. E aí tinha alguns amigos também viajando junto, Denise e Robson, tinha uma galera indo junto que tinham parentes em Trento, na Itália. E disseram, bom, já que a gente não vai conseguir ir para lá, vamos para lá, onde a gente tem um suporte, porque estava tudo pronto para viajar, menos, a única coisa que eu não tinha era dinheiro. Eu disse, bom, agora está tudo pronto. O pai deixou, a mãe deixou. A única coisa que faltava era o dinheiro. Quase nada. Eu ia chegar lá e já tinha um trabalho, ia trabalhar numa pizzaria ambulante, tipo essas tendas que colocam nas feiras aqui, como na Moenda, na Fenacã, que tem as barraquinhas ali, eu ia trabalhar numa pizzaria então, assim, eu cheguei... Itinerante. Então, assim, eu cheguei na Itália às 1h e às 7h tinha gente me buscando para ir para Verona, para uma cidade vizinha, Trento, sem saber uma palavra de italiano. Eu entrei no carro e fui. Meu Deus. Mas, assim, resolver a questão da grana. Como é que eu vou resolver isso, né? Aí, um dia, me acordei determinada, nos meus 20 anos de idade. Hoje eu vou arrumar meu dinheiro. Comecei a pensar. Disse, já sei. Meu tio Neuci vai ter um cartão para me emprestar. Eu tenho trabalho, eu vou lá na rádio, vou pedir o cartão dele emprestado na maior cara de pau, vou começar a trabalhar e vou pagar as parcelas para ele. E assim eu fiz, né? E ele, muito mais louco do que eu, aceitou de cara. Manda tua passagem para cá que eu vou pagar e depois tu... Neuci é louco de bom. De bom, ele é... Coração. Ele me ensinou tanta coisa, assim, sobre... Eu tenho certeza que, de fato, todo mundo que passa na vida da gente deixa um pouquinho de si, né? Com certeza. E ele me deixou, eu agradeci muito, nunca vou cansar de agradecê-lo. E ele me disse um dia lá na rádio, tem coisas que marcam, né, a gente, tem frases assim, um dia ele me disse, se eu não sirvo para servir, eu sirvo para quê? E me deu uma lição, eu aprendi muito a gostar de servir com ele também, né? Deixa eu ir registrando aqui. O Caetano Prates diz que conheceu o Odilon no rodeio do Paulo Serrano em São Leopoldo. Lá meu filho Giovanni Prates declamou a poesia do Dimas Costa, Brinquedo de Guri. Lembro de ver você... Se emocionar. Se emocionar, você declamou...
Cusco e tal, para meu filho, gravei, sempre que estava apreensivo, escutava a tua gravação, obrigado por ter feito. Tem que ser mais perto? É, mais pertinho um pouquinho. Esse diretor. Giovanni Silva diz, mas é um orgulho ser das antigas. A Bárbara Esperança, admiro muito a Anne, uma pessoa que sabe conversar e discutir assuntos. Fã, bonito, encantada aqui. A Ronilda Vaninho está a ver. O meu telefone está com português de Portugal. A Ronilda Vaninho está a ver. Boa, boa. O Giovanni Silva, hoje uma menina de 15 anos foi contrariar os pais e colocou um piercing na sobrancelha e acabou morrendo. Eita. E aí, qual a vantagem de ser normal, atual? A Salma Manique está a ver também. Está a ver. Beijo, Salminha. Beijo, Salma querida. Então, aí foste vender pizza numa tenda itinerante. E aí fui. Daí quando eu cheguei lá, eu passei a primeira noite na casa de alguns brasileiros que já sabiam que a gente estava chegando esse comboio, né? Um deles me acompanhou até Verona e fez para mim um cartaz com a tradução dos ingredientes, porque eu ia montar as pizzas, né? Tinha o pizzaiolo que estendia a massa e eu ia colocando os recheios. Então ele pregou na parede tudo direitinho ali, queijo, mozzarella, presunto, prosciutto. Foi colocando ali, né, o nome das coisas para que eu pudesse, tomate, pomodoro. Conforme as pessoas pediam, eu ia olhando ali e montando. Então já foi. Eu aprendi em 3 meses italiano, muito bem, fluentemente, inclusive ontem. Enquanto eu escrevia um texto aqui para fazer um orçamento do estúdio, o Guilherme me disse, amor, essa palavra não existe. Eu disse, meu Deus, a pessoa me contrariando, né? Em português, eu nunca fui... Até posso cometer algum erro para escrever, mas não é possível que eu estou inventando palavras. E ele disse, essa palavra não existe. E eu fui consultar, e é italiano. Até hoje, eu consigo trocar palavras ainda, porque realmente ele ficou entranhado em mim, assim. E foi uma coisa que me diziam muito lá também, que a profundidade do meu vocabulário, que eu sabia nome de peça de carro, sabe? De coisas muito peculiares, assim. E foi por isso, porque eu aprendi na prática. Eu lembro, cheguei trabalhando. Como a gente ficava impressionado quando tu vinhas, né, nos visitar e conversava com as pessoas por telefone, e a gente ficava se olhando, assim, a fluência, a facilidade, a tagarelice, essa que ela apresenta aqui em português, ela faz em italiano igual para mais, né? Porque italiano ainda tem uma expressão assim mais ruidosa, mais barulhenta. Até isso tu pegaste, né? São barulhentos. Eu cheguei lá em Trento, que é uma região onde se fala um dialeto. Até isso é uma questão bem particular, assim, porque eu sempre falei o italiano raiz. Eu me preocupei em aprender a falar o italiano, porque eu sabia que eu viajaria pela Itália e que cada região tem o seu dialeto. Então eu aprendi a língua oficial, assim, que depois eu só fui falar mesmo quando eu me mudei para Toscana, porque lá foi onde nasceu o italiano, onde se fala o italiano de fato, né? Meio arrastadinho, arranhadinho com sotaque, mas é a língua original. Existem também essas diferenças de uma região para outra. Muito, assim, ó, daqui para o Cará, as palavras mudam completamente. E é curioso, na Itália eu acho que tudo é perto, porque a Itália é uma minhoca, né? É uma minhoquinha. É muito. Eu já vi na Itália o sol nascer de um lado, no mar, e já vi ele se pôr no Adriático, já vi ele nascer no Mediterrâneo e se pôr no mesmo dia, porque tu atravessa ela numa rapidez muito grande. A ideia foi tua, mas eu vou roubar. Tu trouxeste um livro para cá. Perfeito. Que tem algumas poesias que eu escrevi durante a ausência da Annelise. Eu não sei bem onde é que vai estar. Mapa da Itália. O Mapa da Itália, mas me parece que é mais no fim desse... Imagina cada vez que me chegava uma coisa dessa. A primeira vez que eu fui, excedi o meu tempo dos 3 meses, né, que eu poderia ficar lá como turista. Então eu passei a ser uma cidadã clandestina, né? E eu não podia voltar para casa. Então eu fiquei 1 ano e 10 meses sem vir, na época em que não tinha essa comunicação do ao vivo e a cores instantânea que a gente tem agora, né? Não tinha o Messenger, o WhatsApp, os stories, Sim, não tinha. Era tudo totalmente distante disso que nós temos, dessas
facilidades que nós temos agora. Pena que vai terminar a minha bateria ali, eu não vou conseguir mais ler as mensagens, mas eu escrevi naquele período, ninguém talvez que tenha adquirido o livro, porque eu não mencionei o nome da Annelise. Mapa da Itália. Comprei um mapa da Itália para saber onde estás. O mapa traz 1000 notícias. Notícias tuas não traz. Minha saudade passeia pelo velho continente. Às vezes pensa encontrar-te, te adivinha, te pressente. Às vezes numa miragem, saudoso e tolo me engano, ao ver os teus olhos verdes no verde do oceano. Às vezes viajas tanto que até do mapa tu sais. Minha saudade te perde e teme não te achar mais. Por onde andas, tirana, com teus 1000 sonhos e ideias? Minha saudade te busca nas paisagens europeias. Num trem, num barco, na estrada, nas montanhas, numa ilha. Me mostra, mapa da Itália, onde é que está minha filha? Aqui estou eu. Ela voltou. O bom filho a casa torna. Modesta ela. Menos mal. Tem uma outra que eu escrevi também dedicada a ti, que é Quem é que entende? A inquietude da Annelise meio que se parece com a minha, mas a dela é mais acentuada, né? A gente anda, às vezes até só por andar, às vezes só para não ficar, às vezes só para não parar. E ao fim, depois de andar e andar, virar o mundo pelo avesso, vai descobrir que o nosso berço, a nossa fonte de carinho, nossa morada e nosso ninho ainda é o melhor lugar. A gente troca de amigos e de amor, a gente é feito beija-flor. Na nossa ânsia de procura, é uma inquietação sem cura que não encontra explicação. E ao fim, depois de tantas trocas, a gente um dia enfim se toca e vê que vive procurando o que já estava em nossa mão. Quem é que entende o coração? Isso aqui também foi dedicado a ti. Quem é que entende? Se alguém entender, me conta. Porque a inquietude segue de pé. Eu só estou mais pertinho, mas sigo inquieta. E aqui estamos nós, né? Recomeçando toda hora, todo dia, começando com um projeto novo, com uma coisa nova. Eu boto a culpa no ser geminiana. Outro dia eu digo que é porque eu sou parecida com o pai. Estou sempre achando uma justificativa. Botando a culpa nos outros. Botando a culpa nos outros. No signo, no pai, menos... Menos em mim. Então... Eu tenho visto gente assim. Sérgio Pires... Ainda consigo ler. Buenas, amigos, acompanhando a live, grande abraço. A Idalete Ramos, minha querida amiga professora, mora lá na Pedra Branca. Opa! Ela e o Milton Cardoso, ficou curto isso aqui, diretor. Ficou curto esse troço aqui. Um grande abraço para a Idalete, para o Milton. A Alice, quando a gente, sobre a Idalete, quando nós queríamos fazer o exame supletivo, a Idalete e o Milton vinham nos dar aula no salão da Igreja Episcopal de matemática, que era o nosso, já era, né, o nosso terror, e a gente ouvia as aulas do projeto Minerva, que eram transmitidas através do rádio, comprava-se apostilas da FEPLAN, curso supletivo de primeiro grau e tal, e ouvindo no rádio eles nos monitorando ali. Bah. Daí vem... o aprofundamento e o carinho que eu tenho por ela, por eles. A Alice, como é bom ser nós. Outro dia comentei com uma colega que o meu grupo da família estava bombando, com muitas mensagens. Ela disse que no grupo da família dela só tem bom dia, boa tarde, boa noite. A Mara Ramires, boa noite, dona Mara. A Mara dizendo que está linda essa live. E a Andréia Sutério diz que está amando nos ouvir. Ah, que amadas. Queridas. São muito queridos. Que bom. A gente sempre fica pensando, quem é que vai querer me ouvir, né? Quem vai querer? A gente sempre pensa que a nossa vida não interessa para as pessoas, não é? Quando, na verdade, qualquer história de vida, eu tenho me dado conta disso, qualquer história de vida interessa, qualquer história humana
nos aproxima das pessoas. Quando tu abre o livro da tua vida, as pessoas... O Paulinho Micharia me disse um dia que a literatura que ele mais aprecia são as biografias. Eu também gosto. E eu fiquei pensando, né, que interessante isso, né? E esse livro, esse mais recente que eu publiquei, que é Antes que Me Esqueça, e que conta fragmentos de vida. Hoje ainda, conversando com a secretária, puxa vida, agora não sei se foi a secretária da administração lá da Cachoeirinha, que mencionou que ela teve que ficar recolhida um tempo e que leu, não foi ela não vou lembrar quem foi. Lembrei, o seu Rolf Arnold, do restaurante aqui, do Santo Paladar. Pelo nome ele é brabo, ele tem nome de brabo. É Rolf Arnold. Parece que tá xingando. E ela, Dona Tânia, né? Tão mansinha. E ele, Rolf Arnold. Mas ele disse que ele se identificou com um quadro, com uma narrativa desse livro, que é do meu exame da ressonância magnética e do pavor que eu passei. Me senti tão pequeno e tão covarde até diante do medo, diante do pânico, que eu me estranhei. E ao mesmo tempo consegui ali descobrir um lado humano muito lindo daquela enfermeira negra que me disse, não, volta ali que eu fico com o senhor, eu fico do seu ladinho. E me fez entrar de novo naquela fornalha, naquele troço horroroso. E te acalmou, te deu suporte. E ficou batendo na minha perna, na minha canela, eu sentia a mão dela ninando a minha perna. Como quem diz, tu não tá sozinho. Aquela companhia, aquela energia ali me segurou. E às vezes é o que a gente é só o que a gente precisa, né? E as pessoas gostam de saber, né, dessas histórias. Porque se identificam, né? Porque a gente sempre tem histórias, tem coisas que parecem que acontecem só com a gente, que faz com que a gente se sinta de certa forma. Isso é uma coisa que a gente vê na terapia, por exemplo. Às vezes tu conta alguma coisa da tua infância, traz alguma coisa. A minha terapeuta, às vezes, quando eu conto alguma coisa, quando eu era criança eu fiz tal coisa, e ela, coisa de criança, né? Tipo, às vezes tu acha que tu fez uma coisa, tu fez uma coisa de criança. E as pessoas se identificam assim com a história. Eu gosto muito das biografias também, exatamente por esse motivo. E, às vezes é muito bom a gente saber que não estamos sozinhos, né? No jeito de pensar. E a gente aprende. Tu sabe que um pensamento que me ocorreu quando estava no debate essa história do cringe aí, eu li casualmente, eu estava pensando sobre isso e li uma frase muito simples, não tem nada de filosófico, nada de elaborado, mas que traduz muito o meu sentimento quando eu ouvi essa discussão só para ter assunto mesmo, que é, a gente vive falando de liberdade e está sempre se limitando. A gente vive falando em desconstruir coisas, desconstruir tabus, em ser quem se é, aceitar o próprio corpo, mostrar, e está sempre colocando as pessoas em nichos, em prateleiras. Tu é velho, tu é isso, tu é não sei o que, tu é não sei o que, tu é, né? Classificando. Que é uma contradição, né? A essa altura do campeonato, quando a gente tem tantas pautas, quando a gente tem uma agenda aí para tratar... sei lá, sobre a negritude, sobre LGBTQI+, sobre qualquer coisa que se trate de liberdade, sobre a libertação do corpo mesmo, de tu não ter que ser uma boneca perfeita para te expor e para ser feliz, né? A história eu não preciso de um biquíni lindo para ir para a praia, eu preciso só de um corpo, botar um biquíni e ir para a praia, e aí daqui a pouco estamos ali, ai, vergonha alheia. Porque, na verdade, o que chamam, né, o que... Eu não vou generalizar e também colocar as pessoas numa caixa, mas quem inventou, quem trouxe à tona essa polêmica, o que chama de cringe ou de vergonha alheia, é o que a gente chama de libertação, porque a maturidade nos traz uma coisa muito boa, que é parar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Então, a coisa de quando tu é novinha, assim, às vezes a Paula, isso me lembra a Paula, a minha amiga, a Salminha tá aqui nos assistindo, a Paula deve estar também. Filha dela. Que é filha dela. Que quando a gente vai dançar, quando a gente ia numa festa, que, sei lá, no 662, em algum lugar que nós já era a geração ali, né? Tinha a galerinha de 16 anos saindo e nós com 30 e poucos, e a gente dançava com o dedinho aqui, ó. E a Paula só olhava e dizia, isso não é nada jovial. E eu não, dizer jovial também não é nada jovial. Então
gente ficava, né, nesse esquema. Mas é que a gente perde a vergonha de ficar se preocupando com o que estão pensando. As roupas não precisam mais ser lindas, precisam ser confortáveis, né? E é tão bom, é tão libertador isso, uma libertação. Que eu achei muito engraçado, assim, ouvir falar do cringe. Eu disse, que coisa, que orgulho de ser cringe, de ser quem eu sou, assim. A Zélia Ramos, tu conheces? Muito bem, querida, amada. Beijo, Anne e Odilon, amo muito vocês. Beijo, tia. Maravilha. A bênção. A Ida Lete diz, adorei a tua lembrança das nossas aulas. São lembranças, são momentos inesquecíveis, né? Tia Neide, tentando aprender comigo, eu ia de lambreta para fazer os exames em Osório. Os exames do supletivo eram feitos lá na escola rural de Osório. E a tia Neide chegou a viajar na minha garupa para ir lá fazer algum exame daqueles. Então, o que era o sacrifício? Hoje tu faz todas as aulas em casa, né? Tranquilinha, presta exames, presta provas até, de repente, sem sair de casa. E são novos tempos. A Sônia Lemos dizendo que a maturidade com liberdade é realmente libertadora. Com certeza, eu sei que de conversar com ela, eu sei que ela tem realmente esta filosofia também, né? De repente chegar um momento que está na hora de tu parar de se preocupar esquecer dos julgamentos e das... Isso e a coisa assim da a vida, o que a gente vive ao longo do tempo, isso não tem a ver com idade, né? Ou as duas coisas juntas, porque também tem gente que tem uma certa idade e nunca saiu da caixa e do casulo. Eu lembro em uma ocasião que eu vim para o Brasil e vieram alguns amigos italianos meus para cá, né? E um deles um dia me disse assim, o teu pai sai na rua, parece Jesus Cristo. Todo mundo vem reverenciar. Eu digo, isso é com toda a simplicidade, sem ter conhecido 1 milhão de lugares e tal, mas conhece pessoas. E conhecer pessoas, como diz um dos meus poetas, o meu poeta preferido, com certeza, diz que sabe mais da vida. Quem mais viveu. Quem sabe mais da vida é quem mais viveu. E quem sabe mais do amor é quem mais amou. É quem mais amou. Então, com certeza, a gente se abrir para o mundo e para novas ideias e para novas pessoas e para novos lugares, né, faz com que a gente automaticamente tenha mais troca. E quando tu tem mais troca e ouve mais histórias e absorve mais coisas, tu consegue te colocar no lugar de mais pessoas, tu consegue te ver em outras situações diferentes do teu casulo. A vivência, como a gente teve, num meio muito humilde, né? Às vezes as pessoas já acham que eu estou me exibindo quando eu digo que era pobre. Porque era bom. Como é que pode alguém se orgulhar de ter sido pobre? Mas acontece que isso nos dá uma condição de humanidade diferenciada. Então, quando a gente não pode ser rico, nem bonito, e nem robusto, e nem poderoso, a melhor coisa que nos resta é ser gente, é sermos humanos, é podermos... de novo, não é para envaidecer, mas só para exemplificar como é que a gente... vive o dia a dia e como é que a gente procura ser gente. Eu estava ontem estacionando o carro ali na Cidade Baixa para chegar lá na loja da Ortobon e adquirir com as gurias lá uma mantinha muito fofa que eu estava sonhando de me cobrir com ela. Ao descer do carro, chega um morador de rua e vem me pedir um dinheirinho, com um monte de explicações. O senhor não me leva a mal, eu não sou ladrão, eu não sou e tal. Até vou lhe dizer uma coisa, eu bebo, não vou lhe mentir, eu bebo sim, mas o que eu queria agora era para comer alguma coisa. E eu desci do carro e perguntei, é para comer alguma coisa? Então vamos comigo que eu vou comprar alguma coisa para tu comer. E nós saímos lado a lado até o restaurante do Adelino, lá no outro lado, perto do Paradão. Melhor pastel de Santo Antônio? Onde eu fui comprar alguma coisa para ele, acabei comprando uma marmita, um almocinho mesmo. Mas a gente saiu conversando, né? E aí tu te interessar em saber a condição de vida daquele cidadão que me disse que dorme aqui nas ruínas do velho salão paroquial,
aqui na Cidade Alta. E aí eu perguntei, quem mais? Tem mais gente? Aí ele disse, o fulano. O fulano é marido do fulano. Já me apresentou um casal gay também, assim, me apresentou, dizendo os nomes. Contando a história. A história de todos eles. Tu és de onde? Ah, eu vim lá de Cachoeira do Sul. Mas tu sempre fosse morador de rua, tu não tem emprego, não? Não, eu estou desempregado agora. Mas eu já fui gari, eu já trabalhei no caminhão do lixo. Então, num instante, numa caminhada de 300 metros, eu encontrei um ser humano. Todo mundo tem uma história. Que tem uma história de vida, que tem uma essência, sabe? Que já trabalhou, que já teve... e que eventualmente está agora num momento difícil. As pessoas te dão assistência para vocês? Não, eles nos levam cobertor, a gente tem bastante lá. Às vezes nos levam comida também e tal, enfim. Mas então, aproveitar esse instante, eu não me senti fazendo favor nenhum para aquele sujeito. Ao contrário disso, eu recolhi dele... Foi uma troca. Foi uma troca. Algum conhecimento. Como é que vivem essas pessoas? Um dia cheguei a pensar, aí já era loucura minha, aí já é o meu lado doido. Cheguei a pensar um dia em passar uma noite. Eu já pensei nisso como também. Morador de rua. Viu? E misturar com eles. Eu já pensei nisso várias vezes. Porque eu já vi eles fazerem coisas. Viu, amor? Quando tu acha que eu dou umas deliradas aí, ó, eu tenho de onde... A Odilona, ele me chama. De vez em quando ele diz isso, é uma ideia de Odilona. A Faustina está dizendo que está amando essa nossa conversa. Ainda, aproveitando os moradores de rua, estávamos um dia no X do Leco, quando eu vi que ali ao lado, no antigo endereço do X do Leco, embaixo do Marquise, tinha algumas pessoas ali. E eu peguei metade do meu X e fui lá levar para alguém. E quando cheguei lá, eu percebi que tinha mais gente do que eu pensava. E para minha admiração total, surpresa total, um deles tinha um colchonete, mas ele estava dormindo no piso e o cachorro dele estava no colchonete. Ei. Meu Deus, mas que espécie humana é esta que eu desconheço, que o mundo desconhece que existe? E mais do que isso, quando eu me afastei um pouco, ofereci para ele, ele foi oferecer para os outros, que estavam também estendidos ali no chão, no escuro, foi oferecer um pedaço daquela metade de um X. É preciso conhecer esse lado da vida, da sociedade, que a imensa maioria das pessoas desconhecem. E para conhecer, só se a gente se dedicar um tempinho. Só vivendo. Sabe que sobre isso, puxando esse teu comentário aí, quando eu cheguei na Itália, depois dessa primeira temporada que eu fiz, eu cheguei lá, era verão, né? Eu fui em junho para lá. No começo de junho ainda, assim, durante a temporada. Quando terminou a temporada e começou a chegar o período de frio, muito frio, eu perdi esse trabalho, que era de verão, porque lá as feiras acontecem no verão, no inverno tem neve, os parques são, né, não acontecem feiras e festas ao ar livre no inverno. É muito difícil. E aí terminou esse trabalho. E eu fui com isto previsto, nada além disso, e pensando o que eu vou fazer depois, né? Se nada der certo, eu passo meus 3 meses, porque a minha passagem era aberta por 3 meses, e venho embora. Terminou o tempo ali, foi julho, agosto, setembro, acabou a temporada mas eu não quero ir embora, eu não vivi tudo que eu tenho para viver. Eu preciso aprender mais coisas, conhecer mais coisas, eu já tô aqui, foi tão difícil vir até aqui e tal. Eu vou tentar, acabou esse trabalho, eu vou fazer uma faxina, porque na condição de ilegal, lá isso é muito, muito criterioso, assim, né, a forma de... Ninguém trabalha fora da CLT ali, é muito complicado porque o empregador sofre penalidades severas, assim. Eu disse, mas vou fazer faxina, vou trabalhar em alguma coisa mais escondidinha e tal, como de fato fiz, né, em todos os trabalhos, assim, os subempregos, né, enquanto não recebi meus documentos. Mas houve um período meio crítico ali, quando terminou a temporada, passou 1 mês, 2 meses, o dinheiro que tu guardou paga o aluguel, termina o dinheiro, o que eu vou fazer? E no prédio onde eu morava,
tinham 2 brasileiros que moravam ali. E aconteceu, assim, teve um dia de eu bater lá e dizer, vocês não têm uma lata de salsicha para me dar, porque eu só tenho arroz. E aí me deram uma salsicha, outro dia uma sardinha. Ela sempre perguntava, tu tem o que comer? Eu disse, arroz. Eu tenho arroz. E aí um dia ela chegou para mim e me disse, Anny, na prefeitura tem um negócio ali, eles não pedem documento nem nada, porque a maioria das pessoas que estão ali são ilegais, é para não deixar passar fome mesmo. Tu faz uma carteirinha que é um atestado de pobreza, que é da Caritas, que é universal, tem em tudo que é país, né? Sim. Tu faz uma carteirinha e tu vai almoçar no salão tal, e eu fui lá. Fiz a minha carteirinha da Caritas e todos os dias, às 11h30 da manhã, eu entrava na fila do almoço, no salão. E aí eu me vi também, mesmo por alguns dias comendo arroz com sardinha ou arroz com salsicha, a minha condição de privilégio, porque eu comi com algumas... Embora lá ninguém fique nas ruas, porque de fato os abrigos e a Caritas funcionam muito bem, mas tem as pessoas, né, em extrema pobreza. E eu comia, assim, comia na frente algumas vezes, foi bem difícil até, assim, comer de frente para pessoa que não tem dente, que nem sabe comer direito, que come com a mão, sabe? Mas a comida era boa, tinha iogurtinho, suquinho, e ali eu fui, assim, e todas as coisas, quando me dava o desespero, às vezes eu ligava e a mãe dizia, filha, tá tudo bem? Eu disse, mãe, tá tudo ótimo, hoje eu fui em tal lugar, conheci tal pessoa e desligava o telefone, chorava, né? Porque tinha passado por uma situação, e mesmo assim, todo momento eu pensava, isso foi o que eu escolhi pra minha vida. Eu tô aqui porque eu quero, eu tenho opção, eu tinha opção, eu tenho casa, eu tenho para onde voltar, né? Mas eu quis viver aquele momento, eu queria estar ali, eu queria aprender com aquelas pessoas. Tu colheste, o que tu colheste? Uva. Colheu uva. A Eline me acompanhou nessa empreitada. Teve um belo dia que a priminha dela tentou ser tão maluca quanto ela e quis ir para a Itália também. A Eline, nossa amadíssima sobrinha, filha do Neuci, da Odila, resolveu embarcar naquela loucura. Parceira maravilhosa. Quanto de vida. tempo ela aguentou? Ela ficou os 3 meses da passagem. Ela, na verdade, ela interrompeu, ela teve vários problemas, foi assaltada, que foi um período bem traumático da vida dela, e ela foi tentar, assim. E ela, sabe quando as coisas na vida, assim, ou é para dar certo ou é para dar errado, né? A Eline foi como eu, ela foi com uma temporada para fazer num restaurante, ela ia trabalhar numa cozinha, lavando prato. E eu estava empregada lá, fazendo temporada também num bar. Nós ficamos ali o primeiro mês, ela conheceu uma galera, saía, fazia festa. Eles iam tudo pro barzinho que eu trabalhava, tomar drink, eu fazendo morritos ali pra galera e tal. E aí um belo dia ela chega em casa de noite, depois de uma social que ela tava com a galera, e eu tava queimando de febre, numa barraca. Nós moramos numa barraca. A gente morou dentro de um camping. Que maravilha. Era um camping de luxo, que tinha de tudo, assim, tinha cabaninhas, tinha um monte de coisa. Mas nós estávamos na parte da barraca, e a gente construiu uma barraca indiana, maravilhosa. Nós fomos lá e compramos gazebo, e encaixamos a barraca dentro do gazebo, e botamos um colchão para ter quartos separados. Nós tínhamos peças na casa. Era um luxo. Maravilha. E a Eline chegou em casa e eu estava tremendo de febre, passando muito mal, passei uma noite muito mal, e no outro dia, de manhã, ela me disse, a gente tem que tomar uma providência. E aí eu fui até o hospital e eu estava com a minha apêndice estourando, e fui operada. E a Eline estava lá, sem trabalhar, porque quando ela chegou num dia, no outro dia, o restaurante onde ela iria trabalhar foi interditado pela vigilância sanitária. Nossa. E ela ficou sem trabalho. E o meu trabalho se foi a partir do momento que a minha apêndice estourou no meio da temporada de verão. E aí eu fiquei no hospital uma semana preocupadíssima com ela. Eu disse, o que eu vou fazer com a Eline numa barraca? Sem falar italiano direito, sem documento. E aí que eu digo, né, da beleza da vida e dos encontros e da fé também, porque quem tem fé não acredita no acaso. Eu queria pedir para o Gui, dá uma chave Pix aí para ajudar essa moradora de rua aqui. Eu estou com a pena dela que eu não aguento. Um Pix, deposite um Pix aí para ela sair dessa barraca que eu não aguento mais. Eu tô desesperado aqui. Qual é o Pix aqui do Tanto em Cena? Pode ser... Diz aí, diz. Pode ser, bota ali. Gui? Bota aí. Bota teu... Luiz Guilherme Vargas, Luiz com Z. Com Z, Luiz Guilherme Luiz Guilherme Vargas, @hotmail.com.
luizguilhermevargas@hotmail.com. É um desafio. Quero ver quem é que ficou... Quem vai me tirar da barraca? Quem se compadeceu e quer tirar essa criatura da barraca lá na Itália com apendicite, com uma febre alta, sendo operada. Preocupada com a prima abandonada. A prima desempregada. E detalhe, minha prima tão guerreira quanto eu, que eu amo de paixão, minha parceira de vida, eu e a Eline passamos por milhões de coisas e nos ajudamos mutuamente muitas vezes. E ela colheu uva também? O que ela fez? Ela colheu uva depois também, mas nesse momento que nós estávamos na ilha, antes da gente de finalizar a temporada, ela fez cartazes e espalhou pelo camping, dizendo, porque a Eline já estudava fisioterapia, já era massoterapeuta. E ela colocou que ela fazia massagem ali no camping, pediu autorização para o dono do camping, obviamente, né? Sim. E se virou, fazendo massagem terapêutica. As pessoas saíam da praia, vou fazer uma massagem nas costas. Teve alguns clientes, se virou. E eu, no meio daquela preocupação toda, um dia ela foi me visitar no hospital. E no segundo dia, assim, logo que eu tinha chegado, eu disse, Eline, como é que a gente vai se comunicar? Vamos se organizar. Eu vou ligar lá pro restaurante, vou arrumar um telefone para ti. E ela disse, eu já tenho o telefone, vim aqui te dar o número. Eu disse, de onde é que tu tirou um telefone? E ela disse, ganhei dos senegaleses. Do lado da nossa tenda, da nossa barraca, nós já achava que era uma tenda, né? Tinha uma barraca com uns 10 senegaleses. Nós dormia e acordava com a rádio Al Jazeera e eles fazendo a saudação ao sol, fazendo todas as orações dele, coisa mais linda, tudo vestidos maravilhosos que eles são. Eu tive vizinhos maravilhosos. E um dia, a Eline chegou na barraca e uma das senegalesas estava chorando fora, assim. E a Eline estava morrendo de medo de dormir sozinha. E disse, vem aqui, vamos conversar comigo um pouquinho aqui, o que houve contigo e tal. E ela disse, eu tive uma discussão com meu namorado. E uma discussão feia, não quero dormir ali. A Eline, fica aqui comigo essa noite, eu tô sozinha, minha prima se operou. E ela deu um telefone pra Eline. E disse, fica com esse telefone pra te comunicar com a tua prima. Quando eu voltei, a Eline tava lá na tenda do senegalês comendo de mão nas panelas lá. Tava praticamente fazendo a saudação do sol junto com eles. Já tinha virado praticamente tinha trocado de religião já, ela já estava muçulmana. Como dizia então, o padre... É bom ter história para contar. Como diz o padre Quevedo, isso não existe. A Ocenira está a ver, a Suzane Gross está a ver. Eline. A Suzane dizendo, oi gente, estou amando a Anne contando um pouco das aventuras dela, corajosa, mas com certeza valeu a pena. A Eline está aqui. Entrei bem na hora dessa história, diz ela. Viu, El? Mais uma das nossas. Nossa comunicação até tem uma certa... Tem, a gente sempre teve. Telepatia aí. Sempre teve. Eu sou muito grata a essa baixinha aí, faz parte da minha vida, demais. Coisa linda. Foi muito legal. E depois disso, quando eu me recuperei, terminou a temporada na ilha, nós voltamos para Pistoia, que era a cidade onde eu morava. E aí, temos que recuperar o tempo perdido, estamos as duas sem trabalhar o verão inteiro. E aí surgiu a vendêmia da uva. E nós fomos fazer a colheita de uva. Vendêmia é vindima. Isso. Viu? Ainda tem palavras que eu ainda não sei em português, mas que para mim em italiano era muito presente. É isso aí. E a gente foi fazer a colheita da uva. Tem uma história muito engraçada, que o cara chegou para nos mostrar como é que era o processo dentro, porque a gente passava o dia na rua, né? Aqui, debaixo do sol. E aí, quando nós chegamos na parte interna, ele foi mostrar como é que funcionava, como é que se fazia o vinho e tal. O cara falava muito engraçado, um toscanão assim daqueles lá do fundo da grota mesmo. E ele contando a história... Como é que foi lá pelas tantas? Eu sei que ele foi contando, daqui a pouco ele disse assim, isso eu não sei, eu sou filho do meu vô. Só que ele tava contando um monte de história e largou essa, eu sou filho do meu vô. E eu e ela só nos olhando. Eu disse, olha, não para de surgir coisa. Não para de aparecer coisa. A gente foi embora tentando entender como é que era a história ali do filho do vô. Mas ele era um dos que trabalhavam no esquema ali. Tem muita coisa. Nossa, como aconteceu coisas. Bom, a Eline ficou pouco tempo lá. Eu fico uns 3 meses. O que ela está dizendo? Muito bom lembrar dessas histórias. É muito transmimento de pensação. A Raquel Ramos. Oi, Raquel. Também amei ouvir um pouco da história dessas aventureiras, primas guerreiras. Tem. Que bacana isso, não? Que bacana. Eu tinha muita vontade, eu não sabia o que era podcast, mas eu tinha muita vontade que as pessoas tomassem conhecimento dessa história
da Annelise, que ela está contando só uma partezinha, né? Sim. Tu estivesse teve muita coisa. numa área turística, numa estação de esqui. Muitas áreas turísticas. O primeiro lugar que eu fui, quando terminou essa primeira... Essa que a Eline foi para lá, eu cheguei lá em 2001, a Eline foi para lá em 2003. Mas na minha primeira temporada, essa quando terminou ali a função, eu fui ali comendo Cáritas e tal. No inverno, neste inverno, eu fui convidada por um cara que trabalhava, que era casado com uma brasileira, que trabalhava no Lago de Caldonaso, ali mais ou menos onde eu estava hospedada, que tinha ele tinha um restaurantezinho num monte, Valdicella se chama o nome do vale, que é um lugar onde tinha muita colheita de fungo, né, de cogumelos, muita gente ia lá. Lá todo mundo tem a carteirinha, tem a época certa, tem o tipo de cogumelo que tu pode colher. Aí. Vai contando que eu já volto. Fica à vontade. Eu vou falando com o meu público aqui, vasto e querido. E nós chegamos, e eu cheguei para trabalhar nesse lugar, e esse brasileiro me disse assim, vamos ali na cozinha que eu vou te apresentar minha turma. Vou te apresentar minha mulher, minha cunhada, meu concunhado, que é o cozinheiro do restaurante e tal. Era o Ivano o nome dele, um baita pizzaiolo, ser humano incrível, fala um português impecável. Cheguei na cozinha, vem a mulher dele, a Fátima. Oi, Fátima, tudo bom? De onde é que tu é? Eu sou de Sapucaia. Tu é de Sapucaia? Eu e a minha irmã somos de Sapucaia. Daí nisso se vira o cara, o cozinheiro, Afrânio, se vira assim. E ela dizia, esse é o Afrânio, meu cunhado. Eu disse, oi, Afrânio. Daí eles, e tu de onde é que é? Eu disse, eu sou de Santo Antônio da Patrulha. Quando ele se virou, ele me disse assim, tu é da onde? E eu disse, de Santo Antônio da Patrulha. Esse vale onde eu fui trabalhar, era um lugar que deve ter... Não tem 1.000 habitantes, de forma alguma. E algumas pessoas, assim, que vão durante o dia, porque é do lado de Bussolengo, se eu não me engano. Não. Como é que é o nome da cidade? Me esqueci, mas enfim, tu anda ali 11 quilômetros para cima e tem Valdicella, que é um lugar muito pequenininho. Tem Articella, que é um lugar lindo, e que fica nesse vale também. Mas enfim, nisso ele me diz assim, tu não pode ser de Santo Antônio. Eu disse, não, eu posso, tô te dizendo que eu sou de Santo Antônio. E ele disse, cara, eu sou do Fraga. E aí eu disse, meu Deus do céu, olha o tamanho do mundo, né? O Afrânio, para quem conhece aqui Santo Antônio da Patrulha, o Fraga fica lá onde o Ivan de Paula tem uma casa, né, onde fica a nascente do Rio dos Sinos. E o Afrânio morava, a família do Afrânio é a família que mora onde acontece a festa do feijão, que é ali, perto do bar do Vano, um pouquinho antes de chegar no Ivan, que também é outro lugar remoto do mundo, né? Assim, falando de mundo, é um lugar muito remoto, né, o Fraga. E eu saí de Santo Antônio da Patrulha para encontrar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, ali do Fraga, em um outro lugar tão remoto, um outro Fraga da vida, né, lá do outro lado. Então tem muitas histórias. Ali eu trabalhei na cozinha por algum tempo, fui ajudante de cozinheiro. Aprendi muita coisa também, foi muito legal. Ali eu vi o Brasil vencer uma Copa do Mundo. Tinha um monte de brasileiro trabalhando na cozinha, fizemos uma gritaria. Até o Ivano, né, até o dono ali do restaurante entrou e festejou com a gente. Daqui a pouco ele disse, galera, estamos pegando pesado os convidados aqui, os clientes estão começando a ficar mordidos. Porque, né, perderam pra gente e nós estávamos ali numa gritaria, assim. Então tem muita história. Neste lugar, eu estava um dia, o nome do restaurante que eu trabalhava era Itre Fadi. Fadi é o nome de uma árvore. Tinha 3 árvores dessas bem na frente. Fagos seria em português, não me pergunto o que é. E eu estava sentada na frente um dia, à tarde, assim, fora do meu horário de serviço, mas ainda de avental toda suja, com os olhos marejados, assim, um caderninho, escrevendo. Porque eu escrevi muitas cartas, né? Como eu disse, eu sou cringe. Sou do tempo das cartas. Escrevi muitas cartas. E... Ô pai, quer acompanhar aqui do meu? Tu tá sem bateria? O meu tá aqui, ó. E algumas que eu nem mandava, mas sempre foi pra mim. Eu sempre digo, inclusive, que o Carpinejar me plagiou. Porque eu já escrevia em guardanapo nos restaurantes que eu trabalhava lá na Itália. E aí tava eu na rua ali, ele não sabe disso, né, gente, claro, mas eu tenho provas, tenho como provar. E daí tava eu escrevendo, daqui a pouco eu vejo um senhor vindo com um bastãozinho ali de madeira, como é que se chama? Uma bengala? Uma bengala, tipo, de pau, assim, de madeira, com a esposa e com algumas crianças, que eu imagino que fossem netos, porque ele realmente era um senhor de idade.
E ele chegou perto de mim e me disse assim, oi moça, sabe se está aberto? Eu disse, o que o senhor precisa? Não, só queria tomar um cafezinho. Eu disse, não, então tá, para isso sim. E ele me disse, o que tu tá fazendo? Eu disse, eu tô... Quer tomar uma cervejinha? Olha o garçom. Bah. Flor da especial. A gente não brinca em serviço. Vamos molhar a palavra aqui. O mordomo. E aí ele me disse, o que tu tá fazendo? Eu disse pra ele, eu tô escrevendo cartas. Cartas que eu não sei se vou mandar. E comecei a chorar. Achei a coisa mais emocionante, aquele velhinho vinha acolher a minha tristeza ali, né? E aí ele me disse assim, eu também escrevo. E imagino o que tu tá sentindo, também escrevo nesses momentos. E começou a conversar. E a mulher dele entrou com as crianças e ele ficou ali. E eu disse pra ele, como é que é teu nome? E ele me disse, se eu te disser o teu nome, tu nunca vai lembrar de mim. Vou te dizer o meu sobrenome, eu sou o Cipriani. E o Cipriani é dono de uma rede de hotéis 5 estrelas de luxo que existe no mundo inteiro. E eu disse, o Cipriani do hotel de Veneza? E ele, sou eu mesmo. Nossa! Com o bordãozinho dele caminhando, eu toda suja de avental. E ele disse, sou eu mesmo, eu tenho alguns livros também. Eu tenho um hotel em Nova York, um em Veneza, um não sei aonde, um não sei aonde, não sei aonde. Também gosto muito de escrever. Eu disse, cara, eu tô aqui no fim do mundo. Eu já encontrei o Afrânio do Fraga, o Cipriani, num lugarzinho tão remoto, Que sabe? loucura Então, isso. eu refaria tudo de novo. Sofri bastante, passei trabalho, trabalhei que nem um cavalo. Fiz muita temporada, mas eu refaria tudo de novo. A Salma diz que está adorando, adorando essas histórias das primas corajosas, aventureiras. Estou quase com inveja. Vamos junto lá, vamos lá. A Eline, ganhamos também. Como é que é? Na Mega Sena? Não. Ouro de vôlei masculino nas Olimpíadas lá na E deu briga também. Isola d'Elba. E os Na italianos não levaram tão na boa a nossa comemoração, lembra? É verdade, é verdade. Bah, nós colocamos, a gente comprou um cartãozinho da antena, a gente conseguiu uma anteninha pra gente assistir o jogo, porque era pago, né? Não era na TV aberta. Ah. E o Brasil ganhou a medalha de ouro e a gente fez aquela fiasqueira na sede do camping Mas que a gente morou. Ganhou da Itália? Não. Eu acho que sim, sim, pela vareta deles, eu não me lembro direito, mas assim, ó, o estado... Vareta. Pá, mas ficaram num estado, Invaretaram assim, ó, os ficaram italianos. envaretados. Eles tiraram, era nosso, nós tínhamos levado para ele e a gente pediu pro cara, a gente pode colocar na TV aqui para nós assistir. Ele, claro, óbvio, ele se beneficiou com isso. Todo mundo ficou ali consumindo, bebendo, comendo e olhando o jogo. Só que eles perderam e a gente fez uma festa. Baus não levaram na boa mesmo, eu não lembrava disso, boa lembrança. Boa lembrança. Bom, voltamos ao Brasil ou podemos continuar? Podemos continuar. Não, tu pode... Entrou algum Pix aí? Então vamos voltar para o Brasil. Internacional, gente, tá caro. Vocês viram que o euro, o dólar tá muito alto, né? Não dá para ficar falando à toa, assim. A Zimbá tá cara também. Quem quiser patrocinar, vocês estão vendo essa tela linda aqui? Dá para botar a sua logo aqui. Você pode fazer a sua propaganda, botar o teu comercial. Boa! A gente não precisa ficar só falando, a gente para ouvir vocês também. Bota ali tua propagandinha. Interessante. E então é bom que a gente diga que nós estamos aqui realizando um piloto, tá? Que a gente está aqui experimentando essa nova modalidade de comunicação e que na medida em que haja interesse, e a gente está percebendo aqui que há uma frequência bastante razoável, nós poderemos brevemente, muito brevemente, poderemos trazer aqui personagens da nossa cidade. Já temos alguns na mira, algumas pessoas. Vocês vão poder sugerir qual a história de vida que tu gostarias de ouvir. Quem é que tu pensas assim que tem tanto a dizer ao ponto de interessar para toda uma multidão de pessoas? Gente que tem histórias de vida. Eu outro dia comprando, ela falou do senegalês, outro dia eu estava comprando um penduricalho ali comprei um par de meias quentes, de meias de lã, né, de um desses morenos, desses negros, que vem, eu acho que é senegalês também, né? Acho que é. E pensei,
Imagina a história quantas histórias terá para contar uma pessoa como essa? Como é que ele veio parar aqui? Como é que ele está vivendo aqui? Como é que ele está sendo recebido e tratado aqui, sendo um estrangeiro, negro, com dificuldades ainda para falar o português, falando meio enrolado? Como é que eles sobrevivem ao nosso meio aqui, à nossa sociedade? Não é? Os venezuelanos que estão aqui, tu não terias curiosidade por saber dessas pessoas? Por exemplo, lá na casa da Odila e do Neuci, mora Bem lembrado. uma venezuelana com sua filha. Não é? Quantas histórias essas Com uma pessoas... baita bagagem também, né? Uma pessoa que saiu de lá durante essa crise, durante esse problema da Venezuela, que é uma advogada, né? Uma pessoa que tinha uma vida, toda a sua estabilidade, uma formação, e veio para cá, vítima também de toda essa... Então, sugira, né? Se tu tens curiosidade, se tu tens interesse, a ideia é de que nós, a partir dessa experiência, hoje somos nós por nós mesmos. Isso. Para mostrar para vocês como é que funciona, é assim, vocês trazem... Eu quero tomar um vinhozinho, eu quero comer alguma coisa, eu quero mostrar o produto do meu patrocinador, eu quero ler o meu livro, apresentar. Todo mundo tem história para contar, a gente está provando isso aqui agora. Exato. Né? Então, e outra coisa que a gente estava comentando esses dias, o brasileiro, em média, assim, já lê pouco, né? A gente já não tem um volume que seria o indicado de leitura anual, assim. E quando a gente lê, a gente procura sempre por títulos que são divulgados por alguém, que são best-sellers, que são livros que estão ali nas livrarias. E aqui na nossa cidade tem história. Outro dia a gente parou com o Fernando Lauck aqui, que é nosso colaborador no projeto da Marco Polo ali. Colaborador. E um historiador que tem história para contar, que sabe muito, assim, e é um dos colaboradores do Raizinha, né? É um então, pesquisador. É um pesquisador, uma pessoa... E a Jacira estava aqui com a gente contando. A Jacira mora ali na Lomba da Páscoa e estava contando a história da Dona Páscoa, que morou na casa da Carmen e do Bilocão. Tem tanta história que nem a gente conhece, e é tão importante conhecer a história, né? É tão importante saber quem são as pessoas que vieram antes da gente, quem é que construiu isso aqui. Eu fiquei pensando, ao conversar com aquele morador de rua ontem, e saber que ele está dormindo ali nas ruínas do antigo paroquial, fiquei lembrando que ali eu comecei a minha carreira de radialista, no porão do paroquial, onde funcionava a Rádio Sulina, né, e onde algumas vezes eu fui assistir programas ao vivo, ainda guri, e fui assistir nossos artistas, o que é hoje o encontro de amigos, que o Odemar até bem pouco tempo vinha fazendo. Era um programa semelhante, realizado pelo seu Antônio Padeiro, que era o diretor da Rádio Sulina, e que fazia ao vivo dentro de um espaço menor que este aqui, e as pessoas ali aglomeradas, os artistas e os fãs, todos juntos assistindo, participando de um mesmo programa. Então, eu tenho muita curiosidade pelas histórias que as casas guardam. Não é? Aqui, bem ao nosso lado, outro dia nós invadimos uma ruína que agora foi restaurada e tal, está bonitona, nós não podemos mais invadir. Mas... Nossos vizinhos aqui. Mas a porta estava aberta e a gente entrou para bisbilhotar e para tentar ouvir que histórias teria aquela casa ali para contar. Pois bem, aquele velho salão paroquial ali que está hoje em ruínas, ou o nosso presídio municipal, que eu passo pela frente dele também, em ruínas, e onde eu estive... Ali a minha avó morou ali, a minha avó materna, a avó Tonha, morou ali na frente. Eu lembro de cenas, assim, ele é presente na minha infância também. Bom, esse lugar que a gente se encontra aqui... Esta casa aqui, se a gente... Tá aí uma ideia, né? Da gente trazer o seu Aguiar, o pai do Fernando, o seu Jairo Aguiar. O seu Jairo Aguiar, que tem história, tem fotografias antigas dessa casa, acho que foi dele, foi da família dele, mas ele sabe do antes. A Sônia Lemos, né? Que está nos assistindo. A Sônia deve conhecer as histórias. Sabe algumas histórias desta casa também. Esta casa, aliás, onde a gente está agora, se não a mais antiga, mas uma das mais antigas da Borges. Foi um material dele, uma foto dele, eu acho que a Kathleen aqui nossa vizinha, nos alcançou um dia, que falava em
213, 216 anos. É uma das casas mais antigas da Borges. E aqui alguém tem algumas narrativas, né, de um padre que morou aqui. Sim. É um padre meio guerrilheiro, assim, meio brigão lá, que houve uma revolta, tentaram invadir a casa aqui, ele jogou água quente aqui pela janela em cima dos invasores, uma coisa assim. É por isso que a gente ouve coisas aqui dentro. Vocês não Aqui sabem o que é ficar de noite aqui. Vocês não fazem ideia. Olha, Ouvem-se ruídos. portas se batem. O que está dizendo aqui a Sônia Lemos? Aqui na minha casa, ela é nossa vizinha aqui. A casa da Sônia Foi também. encontrado um aviãozinho de criança dentro de uma parede. Olha só, viu? Tá? O Carlos Bernardo está mandando um abraço, o João Alexandre Silveira está mandando um abraço, a Odila Ramos de Souza está nos assistindo, certamente com a indicação da Eline, a Thelma, a Alice, enfim, se a família toda resolver assistir, não, já a audiência é garantida. nosso Ibope A gente bate a novela. é consagrado. Como diria o Quevedo, tem que vir de drone aqui na Borges para filmar a família toda reunida. A Sônia está corrigindo, um caixãozinho. Um caixãozinho. Porque o corretor tinha traído ela e tinha saído aviãozinho. Eita, um caixãozinho. Deixa a história mais... Um caixãozinho de criança. Gente. Dentro de uma parede. Olha só. Na casa do Gui, ali a gente fez até recentemente aqui a live sobre a negritude, que nós falamos sobre os clubes, né? Que tiveram em Santo Antônio, o Clube Castro Alves, o Princesa Isabel. E o Fernando até nos situou das localizações onde estavam os negros, então, quando esses clubes estavam ativos. E um deles era na Paulo Maciel de Moraes. E na casa do Guilherme, na casa do Dr. Nicanor ali, reza a lenda que foi um cemitério de negros também. E conto eu que já vi coisas ali também. É mesmo? Já vi. Aliás, desde criança que tu eu sempre vi coisas. vê duendes. Eu vejo coisas, tem gente. coisas que só tu. E sigo aqui, com 40 anos, vendo coisas. Só tu vês. Carlos Bernardo mandando um abraço. Obrigado, Carlos. E a Sônia dizendo, as últimas moradoras, todas faleceram aí. Ei! Aí é aqui. E foram veladas aqui também. E eu acho que são elas. Eu escuto os taquinhos dos sapatos aqui. Mas era tudo gente boa. Então a gente estamos tranquilo. Dizendo o João Alexandre, gostaria de ouvir Dona Maria Eugênia Teles Maciel e seus filhos, que quando fui gerente do Sicredi me ensinaram a história do arroz na região. Muito bem. Eu não sabia nem se arroz dava para cima ou para baixo. Boa dica. Maravilha, João Alexandre. É isso que eu digo. As pessoas podem interagir conosco sugerindo. Boa dica. Sugerindo convites. Eu, outro dia, pensei, quando a dona Aglaé Regina Silva, que foi 2 vezes primeira-dama do município, né, 2 mandatos do Daisson, ela se aposentou esta semana com uma longa história de serviços prestados à saúde. Meu Deus. Eu imagino quantas histórias deve ter a Aglaé, por exemplo, para contar. Para contar. Tanto a dizer, né? Que tanto ela deve ter a dizer. A gente está há quanto tempo aqui? Acho que 1h30, 1h40. É mesmo. 1h40 gente, minutos. olha como é que é a vida. E sabe o que eu... Tem uma história que eu gosto muito, acho tão bonita, e eu queria que tu contasse, porque eu aprendi com o Guilherme isso. Sabe? A família do Guilherme tem uma coisa de registrar, né, os momentos. Registrar muito, assim. Até considero que, para minha infância, como nós fomos bem pobres, né, de classe baixa, a gente tem material, a gente tem fotos, né? A gente tem bastante foto ali. Né? O Gui eles já têm vídeos, porque meu sogro já vem do Nicanor isso, é outro né? Padrão. Doutor, né? Eles já gostavam. E daí já vem a paixão dos filhos também pelo cinema, pela coisa. É muito legal ver os vídeos deles, criança e tal. E eu aprendi a ter muito carinho, assim, por essas memórias. Então eu queria que tu contasse da tua infância,
Tem uma história que tu conta de como é que era a tua casa. Primeiro que eu tenho curiosidade de achar o lugar lá onde era a casa da avó Martina. Tenho muita vontade de encontrar o lugar, que eu acho que a tia Odila me disse que andou fazendo umas caminhadas com o tio Neuci e encontrou algum vestígio lá, né? É, E tu conta lá da história até da cama delas, queria muito do que isso ficasse berço. do bercinho delas, de como é que era a estrutura, assim. Na verdade, o lugar onde nós nascemos, que foi lá no Morro, eu não tenho memória de lá, a não ser já Contada. depois de grandinho, porque também o rancho onde nós nascemos, depois que a gente não estava lá, o Odácio e a Margarida casaram e foram morar lá. E eu me lembro de estar lá com eles, né, naquele ranchinho, lá no Morro. Mas essas histórias que eu lembro já são no sertão do Rio dos Sinos, cá embaixo, na beira do arroio, onde havia uma taipa de pedra à frente ali está bem marcado, ali é fácil da gente saber onde é. Eu passei por ali outro dia e consegui visualizar, está muito modificado, mas enfim. Ali nós tínhamos um arroio que passava pelos fundos então da casa, e era do tio Antônio, aquela propriedadezinha não era nossa, não era do pai, não era de um tio nosso. E eu dormia numa rede que não era chamada de rede, mas na verdade aquilo era um balaio. Um balaio comprido, né, preso por duas cordas, né, que passavam por baixo dele, então nas extremidades, e pendurado no madeiramento do teto, né, não tinha forro, era uma casa sem forro, então não é esteio, nos baldrames, eu não sei como é o nome daquela parte ali da madeira, então aquilo ali balançava, né, e eu dormia ali. Olha a engenharia, né? Já, hoje em dia tu vai pagar caro por esse sistema. E eu me lembro quando aquele balaio, aquela rede se deteriorou, ficou velha e foi jogada fora. Eu me lembro da minha nostalgia de ver aquilo apodrecendo lá na beira da taipa, encostado na taipa, o resto que restou da minha rede, né? Eu ainda criança, e eu lembro de andar nu no pátio, de andar pelado, devia ter 4, 5 anos talvez, né? E as minhas irmãs, a Onira e a Odila, elas dormiam, o berço em que elas dormiam era como se fosse uma caixa. Eu imagino que foi o vô Nico que deve ter feito aquilo, porque ele trabalhava com essas coisas, né, de madeira, ele fazia pilão, ele fazia coxo, né? E eu imagino que aquele berço teria sido feito por ele, que era então uma caixa grande e com duas meia-lua servindo de pé lá embaixo, uma em cada extremidade, e aquela meia-lua então, né, servia para embalar. E lembro ainda, tenho a imagem da nossa mãe na parte da cozinha, que era de chão batido, que não tinha assoalho de madeira, com as duas filhas gêmeas, sentadas cada uma numa perna e mamando cada uma num seio, como se ela estivesse tocando acordeon, né? Como se estivesse tocando gaita, com a Onira e a Odila mamando. E eu me lembro que eu arremedava o choro delas, eu imitava o choro delas, eu fazia um bullying ali com as pirralhas e era repreendido por isso. E esse fato de andar nu na rua, andar nu pelo quintal, meus irmãos mais velhos diziam que quando passava algum vizinho lá pela estrada, né, que ficava retirada, dizia que aquele vizinho ia cortar meu tico, que era para eu tratar de botar uma calça, porque olha aquele tio lá, ele corta o tico dos guri pelados. Esses fragmentos de memória da infância, né, a gente carrega mesmo para sempre. Lembro do Odemar carregando um feixe de palha de milho nas costas para tratar dos animais, tinha lá uma vaquinha de leite e tal, e o Odemar trazendo junto o facão, junto daquelas palhas, e aquele facão caiu de ponta em cima do pé dele. Ai, ai, ai.
E eu lembro do buraco no pé dele. Lembro também que a Odila teve um dedinho decepado, a ponta de um dedinho. Não sei se era a mãe ou quem estava cortando uma abóbora ou coisa parecida, e ela colocou o dedinho no... Então, Isso que a Odila é gente certa. É. Era ajuizada. Mas ela é meio lerda, né? Ela é meio lenta. Então, até que ela tirasse o dedinho... Gente, é só eu que estou tomando cerveja e ele que está aqui, ó, entregando as irmãs, viu? Vocês sabem que a mãe sempre me chama de Onirinha, né? Que eu sou parecida com a tia Onira, tirana. Como o pai gosta de me chamar, que a gente é as tirana. E a gente sempre foi mal criadinha, assim, né? Mas ninguém me manda, pouco mais, né? Rebelde. E a tia Odila é muito doce, muito meiga, muito sutil, né? Uhum. E aí, não sei, um dia a gente fazia várias pegadinhas com a avó Martina. A gente vivia assim, vó, tu gosta mais da Eline ou da Elisa? Tu gosta mais do Odônio ou do Onofre? E tu gosta mais da Odila ou da Onira? Aí um dia a avó saiu com essa, né? A Odila é gente certa. o resto, então, resto que deduzam. Maravilhosa. Lembro ainda também nessa beira do arroio, do outro lado do arroio tinha um mato que era de propriedade de um senhor que era dono do moinho de milho. Tinha um moinho que era movido, tinha uma roda d'água, e onde moíam o milho, né, para fazer a farinha de milho ali, do nosso famoso cuscuz. E do outro lado do arroio tinha um mato, então, onde tinha pinheiros, araucárias. E os meus irmãos iam lá juntar pinhão, mas aquilo era roubado, embora estivesse ali no chão. E o dono era um gringo meio, seu Alexandre Moro, se não me engano. Boca brava. Era um gringo meio boca brava que botou eles para correr, não foi só uma vez. E naquele arroio tinha uma parte um pouquinho mais profunda onde a gente se banhava. E eu me lembro que o Odone, meu irmão, uma vez disse para eu montar nas costas dele e queria nadar comigo nas costas. Naturalmente ele não calculou o peso, né? Alguma coisa saiu fora do... Ele não calculou meu peso e ele cedeu e eu caí. Eu caí e fui parar embaixo d'água. E por sorte a mão dele me alcançou lá embaixo d'água. Eu me lembro aquela visão lá no fundo da água, dele me puxando para cima, mas um susto terrível. A Odila está dizendo, continua fazendo bullying. A gente não muda. Brida ali. É a Bibi, sobrinha do Gui. Está assistindo. A Maria Rosária. É a Rosária. A mãe do Diego, será que é? Acho que é, né? Pode ser. Maria Rosária Gomes está assistindo também. Então, estamos aqui com um monte... Olha, se eu começar a contar a história do rádio... O Arli Correia está aqui, ó. Oh, querido. Se eu começar a contar a história do rádio, hein, Arli? Ei. Lindas essas histórias, Anne Ramos e Odilon. Abraços, amigos. A nossa infância... Então, eu sempre digo, né, que, claro, parecido não é igual, mas que a gente tem as nossas semelhanças, assim. E essas coisas um pouco vêm daí também. Claro, o bullying a Jacira fez comigo aqui essa semana, né? Dizendo que nós estávamos falando sobre a Mesa dos Inocentes, que é uma das manifestações folclóricas que fará parte da nossa próxima live, que por sinal seria hoje, será na quinta-feira da semana que vem. Por motivo de força maior, a gente precisou transferir, as pessoas envolvidas na live de hoje já tinham um compromisso, e a gente transferiu. E nós estávamos aqui fazendo uma reunião para falar sobre a live, e aí a Jacira estava dizendo que lembra de participar, né, de ver alguma coisa assim, de ser feito na casa dela, Mesa dos Inocentes. Aí eu disse assim, na tua casa 7 crianças tinha, né, o que faltava eram os inocentes. Aí ela me disse, não, os inocentes tinha, até vim tu, a Lilian, o Éder. Então o bullying não tem fim na família, né, até chegar. E aí a gente começa a lembrar das histórias, assim, a Lilian, eu vou falar dos outros primeiro.
A Lilian, uma vez, o tio Ademar tinha uma casinha bem na beira da lagoa. E uma casinha pequenininha, na beira da lagoa. Ali eu tenho lembranças maravilhosas também, porque ali a gente via vagalume. Para mim não tem coisa mais linda do que vagalume. Tem lembrança assim, as nossas brincadeiras era sair caçando, quem botava mais vagalumes no saquinho e depois contava quem tinha um número maior de vagalumes e tal. E a casa era bem pequenininha, mas a família, né, a ciganada ia de barraca para volta. Sim, os bichos do monte. Os bichos do monte, eles gostam de dizer. E aí um dia deixaram a Lilian sozinha uns minutinhos, bastou uns minutinhos dentro de uma barraca para labareda surgir na beira da lagoa. Entrou com uma caixa de fósforo, botou fogo na tal barraca. E a gente aprontava. Teve um período, tinha 5, 6 anos de idade, eu acho, que o pai já trabalhava na Rádio Liberdade, estava naquele vem e vai e tal. Vamos para Porto Alegre. A gente foi as filhas assim, muito contrariadas, né? Mas fomos, durou pouco, mas passamos um período morando em Porto Alegre e a mãe, para tentar contentar aquela minha tristeza, assim, me levava direto, toda semana a gente ia para Canoas, pegava o trem e ia para lá para eu brincar com o Éder, para eu ficar mais próxima do Éder, da tia e tal. E enlouquecemos as duas. Foram para o centro de Canoas um dia para nos dar presente, para não sei o quê. Eu e o Éder nos escondemos numas araras dentro de uma loja. Elas chamaram a polícia, elas procurando o centro, uma movimentação naquele centro. Sumiu 2 crianças, uma gritaria dentro da loja e eu e o Éder rindo embaixo da arara. Todo o centro de Canoas nos procurando, tudo tranquilo. Aí numa outra ocasião fizeram uma festa. Ali, nossa família, a maioria, acho que 90% é episcopal, né? E a igreja fez uma festa, sempre fez, né? Para pagar as contas da igreja, para ajudar pessoas, para ajudar outras entidades, né? A gente sempre ali, não é uma instituição, nossa igreja não é uma instituição né? Nós não temos posses. Então a gente sempre faz as coisas para arrecadar algum dinheiro para alguma coisa. E neste evento tinham alguns convidados ilustres, alguns bispos, alguns reverendos de fora. E um dos reverendos, não sei se chegou e não estava com não sei se não estava com o seguro em dia. Sei que ele pediu para o reverendo. Eu não sei se era o tio Onofre que morava na casa paroquial ali. Morou. Ele pediu, né, para o reverendo da época para deixar o carro dele na casa paroquial, nos fundos, na garagem, para não deixar na rua. Era um Diplomata azul marinho. Lindo. Carro lindo, tinindo, 0 quilômetro. E eu e a Lilian saímos para a rua para brincar. E achamos umas britas. E a gente pensou, o que nós vamos fazer com essas britas? Vamos fazer o jogo da velha, vamos. Mas a gente tinha que ter uma lousa, um lugar, um quadro para jogar o jogo da velha. E achamos o Diplomata 0 do bispo. para jogar lisinho, o jogo da velha. Lisinho, brilhante. Só passar ali o risquinho feito na hora. Gente, dizer o Tiorencio, muito austero, amado, querido, que Deus o tenha, mas sempre foi muito. O Tiorencio chamou a polícia, pensa, 2 crianças, tinha 7 anos, 8 anos. Gente, que fuzuê, saí voando para casa, me escondi embaixo da cama. Foi um auê e, assim, a conclusão da história é que o pai e o tio Ademar tiveram que fazer um bingo depois para pagar o prejuízo das 2 crianças. E aí, essa é uma das histórias, sabe? Essa minha história já foi pra terapia, óbvio, sim, porque isso eu levei pra vida, né? Imagina a minha fama de marginal desde criança. Biografia. E aí que ela disse, mas coisa de crianças, tu largar 2 crianças hoje em dia sozinha, assim, no meio do, né? Depende das crianças, depende. É muito relativo. O Arli Correia, eu quero aproveitar e prestar uma homenagem ao Arli que está nos assistindo. O que é, Guilherme? Queremos o Arli aqui. A gente quer o Arli aqui. Tem uma verdade, história. Verdade. O Arli Correia estudava no colégio estadual, acho que no estadual. E eu já estava na rádio e criou-se um programa, A Voz do Estudante ou coisa parecida. E o Arli era um dos alunos que ia lá participar daquele programa. Ali constatou-se que ele tinha alguma inclinação, que ele tinha alguma tendência, e ele imediatamente se interessou. Mas que rapariga mais arteira, ele está dizendo aqui. Que rapariga mais arteira. Não dá para dizer, mas era. E o Arli se interessou e nós começamos um treinamento. O Arli, eu encerrava a rádio às 10 horas da noite, o Arli saía da escola, eu acho que já, nessa altura já na Barão, ia para a rádio e nós fazíamos um serão
ensaiando, treinando, corrigindo, enfim, lapidando a vocação dele de... A Lilian, cheguei, vim me defender. Tarde demais, tá tudo exposto. Então, o Arli começou ali a sua brilhante carreira, né, de profissional da comunicação, de radialista, hoje atuando já há alguns anos lá na Rádio Osório, mas começou ali. E assim como o Arli, ao longo desses anos, hoje eu estava brincando porque a Renata, a Piulis, Sim. né, manifestou na rede social ali, postando algumas falas dela. Meu Deus, essa guria é uma locutora. Ela tem uma voz de microfone. E já começamos e já estamos ensaiando, né? Ela de lá, ela mora em... Ela mora em... Dom Pedro de Alcântara, isso, não? Eu ia dizer a Cidade das Bananas. É isso mesmo. Dom Pedro de Alcântara. Ela de lá e eu de cá, e a Lilian, perdão, e a Renata, a Piulis, já começou, hoje já aproveitei algumas vinhetas que ela gravou para mim, está surgindo ali, se ela realmente se interessar e tiver saco para ganhar pouco e trabalhar bastante, está nascendo ali uma profissional da comunicação, né? Ou quem sabe, né, ela tem a melhor sorte. Então hoje a gente comentava e ela dizia que o Arli está dizendo 48 anos ao todo. Meu Deus. Né? Eu completei 54 este ano, né? Então eu realmente já estava na estrada. Parabéns, Arli. É um legado, é uma história. E a Piulis é a nossa próxima cria no microfone. Ela vai porque gosta, porque está feliz, né? E ela começou brincando, né? Inclusive, essa história do podcast aqui, a gente já discutia muito isso. Nós fizemos um grupo, vou confessar, cada vez mais cringe eu me admito. Nós fizemos um grupo, na quarentena faz coisas com a gente, né? Já começa me defendendo. Já. A gente já me defendo antes da crítica. A gente fez um grupo durante essa pandemia que o nome... O nome do grupo é Comentaristas do BBB. Barbaridade. Então, assim, o grupo nasceu pra gente fazer comentários ali. Mas isso no WhatsApp. Isso no WhatsApp. Mas tinha a Paula e a Piulis, né? Minhas primas, a segunda ali, de bem próximas. E aí tinha a Gegé, a Jéssica, prima também, lá de Santa Rita, a Fernanda, do Demetrinho, a Jéssica do Lázaro, enfim, daí, tinha outras que eu convivo menos, a Ângela, amigona, que se fez muito amiga, assim, que eu não conheço pessoalmente ainda, estamos esperando estar todo mundo com as 2 doses da vacina para fazer esse encontro do grupo, e ali eu conheci pessoas maravilhosas, vou enfatizar, assim, com uma inclinação humana e política muito parecida. E todos os assuntos saíram muito da superficialidade do BBB e entraram no lado humano da coisa, de todas as coisas, porque todo mundo é gente, né? Então, cada coisa que acontecia lá dentro, a gente levava para o aspecto humano e filosófico e social da coisa, racial da coisa. E ali nasceram muitos debates muito legais, são umas gurias cabeçonas, estudiosas, assim, que eu quero trazer todo mundo para cá. E ali a Piulis e também a Jéssica. A Jéssica faz umas bobagens. A Jéssica tem um personagem tem a Juliette, que foi a que ganhou o BBB, e a Jéssica fazia um personagem que era amiga da Julie. Ai, eu sou amiga da Julie. E ela faz uma vozinha de boneca. E a Piulis começou e eu disse, gurias, você tem que tirar alguma coisa disso aí. Isso aí não é brincadeira, isso é uma profissão. Vocês podem ser dubladoras e tal. E aí, em uma ocasião, eu mostrei pro pai umas coisas da Piulis e o pai disse, mas espera aí, claro que isso não é brincadeira, né? Então vai nascendo, essa é a lindeza dos encontros. E ela tá aqui, ó. Renata Ramos Barcelos. Oi? Oi? Oi com interrogação. A Odila dizendo... Peraí. A Lilian, morro com 100 anos e as histórias ficam. Com certeza. E a Odila dizendo, isso que é marcar a trajetória. Marcar no carro do reverendo lá. Com certeza. Esse reverendo vai lembrar da gente até o fim dos seus dias. Eternamente. Bom, sem dúvida. Há muito que se vasculhar na vida das pessoas,
né? Das pessoas que sabem viver, das pessoas que amam a vida e que sabem, inclusive, colher ensinamentos mesmo das suas dificuldades. Então, por isso, eu gosto de contar também, assim como tu contaste recém, os momentos mais difíceis, porque nós estamos aqui. Né? Tudo isso aconteceu e nós estamos aqui. E a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Como será amanhã? Como será amanhã? E eles passarão e nós passarinho. Exatamente. Então, há que se colher disso e talvez fique dessa nossa prosa descontraída aqui, descompromissada, não ensaiamos nada, não fizemos uma pauta, não fizemos um roteiro. Sentamos aqui e soltamos o verbo. Não fizemos uma chamada, não avisamos ninguém quem está aqui, entrou de gaiato nesse navio. Então, que fique pelo menos desse instante aqui, dessa nossa conversa tão franca, tão despretensiosa, alguma coisa, e eu sempre me preocupo e tenho isso como um mandamento na condição de comunicador, que sempre que diante de mim eu tenho um microfone e além eu tenho não sei quantas pessoas ouvindo, assistindo, se eu tiver 5 minutos para falar, que alguma coisa eu possa ter acrescentado na vida dessas pessoas. Seja uma mensagem de fé, de esperança, seja talvez uma lição de vida, não é? Seja uma gargalhada, seja uma bobagem, uma risada, uma pitada de humor, uma emoção por causa de uma poesia, mas sempre que alguém te dedicar um tempo de atenção, sempre que alguém se dignar a te escutar, e como está difícil, as pessoas querem muito falar, e as pessoas têm uma necessidade enorme de falar, de se expressar, mas como está difícil encontrar ouvidos dispostos a ouvir. E como a gente aprende, né? Ouvindo. Como a gente aprende. Sabe que ainda, assim, voltando, eu disse que nós ia ficar costurando a linha do tempo. Outra história, assim, bem marcante da minha vida, do período que eu estive na Itália, entre uma temporada e outra, eu fazia temporadas que eu trabalhava, assim, 6 meses, 7 meses, 8 meses na pauleira, e deparava 2, 3, né? Descansava, vinha em casa e tal. Num desses períodos, eu morava em Pistoia, aconteceu... Oi? Oi? Que o computador trancou e ele tá parado na câmera do Odilon. Tá ao vivo ainda. Tá. Mas a câmera aqui da frente não tá funcionando? Não consigo mais mexer no... O que eu tô vendo aqui é ela. Não, mas não tá ao vivo ainda. É que tu tá com um layout. Eu tô com... Simplesmente o OBS travou e tá na câmera do Odilon. E ele não volta mais. Simplesmente assim. Tá, tudo bem. A gente pode também Vamos encerrar então. Um problema técnico, nos informa a direção. Então, Renata Piulis, eu vou te chamar profissionalmente, tu vai se chamar Renata Piulis. Tá bom? Pirulística. Já batizei. Maria de Fátima de Souza, que linda esta afinidade de vocês. Thelma Capra, fazendo bolos e ouvindo vocês, que delícia. Oba! Delícia o bolo ou delícia as histórias? Eu acho que as duas coisas, que o bolo dela eu conheço. A risada da minha comadre, diz ela. Salma Manique, estão dando um show. Querida. O Arli Correia, minha filha Bibiana Correia está fazendo essas vozes caricatas, fazendo dublagens. É para ela vir para cá? Vai me sentar do teu lado. O diretor. Em breve, no YouTube, seguindo o pai por outras plataformas. É a Bibiana Correia, filha do Arli. O Edi Carlos Quanti. Que bacana ouvir essas histórias da família Ramos, que me recebeu também em Santo Antônio. Grande abraço, Edi Carlos Quanti. A Suzane dizendo já. A Renata, hahaha. E por aí, vamos. Estamos juntos? Pode até voltar, mas a gente vai ter que fechar essa transmissão e entrar em outra para finalizar.
Não, eu acho que a gente Não, eu acho que a gente tá já... de bom Só tamanho, me diz né? se dá pra ouvir minha voz aqui, que eu finalizo minha história, me despeço e dou um beijo em todo mundo e a gente tem Eu acho outras. que dá, porque aqui eu não consigo mais mexer. Davenir de Oliveira Ramos, foi muito gostoso assistir o bate-papo de vocês. Eita. Eu acho que foi mesmo. Foi, Eu gostei. Eu acho também. Eu queria só pra concluir aquela história, porque é uma história uma das mais bonitas, talvez. Mas fica aqui do meu ladinho. Você dá pra me ouvir, Gui? Porque agora eu tô sem fone também. Tirei tudo. Tá me ouvindo? Então, eu tô te ouvindo. Tá. Uma história que me lembra, assim, do lance de escutar, porque tu falaste de escutar, que eu estava, então, parada, né, entre uma temporada e outra, em Pistoia, e morreu o Papa. Morreu o Papa. E aí eu liguei pro pai, e aí ali na minha comunidade, os pais dos meus amigos só ia uma pessoa, a Alessia, que era da Croce Rossa, né, da Cruz Vermelha, que participava então do serviço, ela ia para distribuir água, para ajudar mesmo na organização. E o resto só iam os idosos ali, não ia nenhum dos meus amigos. E a mãe de um dos meus amigos, a Manola, uma pessoa muito inteligente, assim, muito, sabe tudo da história também, me convidou. Anny, tu quer ir comigo? Tu que não trabalha, não sei o que, tá de férias, vamos? E eu lembro que eu liguei pro pai, né, e disse, pai, as pessoas estão dormindo na fila, estão passando 2 dias na fila para ver o Papa morto, eu nem católica sou. O que tu acha? O que eu faço? Eu tô curiosa. E aí, mais uma vez, né, o pedido do conselho. E aí o pai me disse, olha, tu não tá fazendo nada nesse momento, é um momento histórico. Daqui 50, 60, 100 anos, as imagens desse dia ainda vão estar ali, gravadas, né? É um momento, é uma vivência. E foi uma experiência fantástica, porque eu fui com uma senhora de 70 anos, nós chegamos lá, tinha mulheres mais velhas do que ela, que não estavam aguentando, e decidiram, então, travou. A Lilian disse que travou. A Maria Angelina está assistindo. A Andréa Suteria dizendo foi maravilhoso. A Renata dizendo estou ouvindo bem, Anny. Então... E agora? Então, eu acho, como já houve uma redução aqui no número de... deve ter caído. É porque deve ter caído. Vamos embora. Vamos embora. Vamos comer uma pizza. Diga adeus e vamos embora. Vamos comer pizza. E aqui, ó, nós voltaremos. E nos próximos podcasts queremos patrocinadores e amigos e afins. Voltem sempre. Adorei. Poderia repetir esse bate-papo entre vocês mais vezes. Odilon, homem de grande sabedoria. Anny, mulher, tu é top. Querido. Jussiane Borba. Beijo. Fiquem com Deus. Né? Que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês. Amém. É normal, na real. Hã? Diz aqui que segue normal. Pra mim também. É? Não travou. Pra mim segue normal, pra mim não travou. Tá, mas Adorei. Agora nós vamos travar. Então tá, gente. Mas a gente vai comer pizza, porque a gente tá louco pra comer pizza, mas o que eu queria dizer era isso, é que foi um momento muito especial viajar com uma senhora de 70 anos. Todo mundo decidiu voltar com a excursão, nós ficamos 24 horas. Ela olhou pra mim e disse, eu gostaria muito de viver esse momento. E eu disse, eu fico contigo, mas a excursão tá indo embora. Nós tínhamos feito 300 quilômetros de ônibus e foi todo mundo embora e eu e ela ficamos para voltar no outro dia de trem. E ela me contou tudo sobre Roma. Cada prédio que nós passamos ela conhecia e tinha uma história de onde morou cada papa, do que cada papa fez. Então, ouvir também vale a pena. Valeu a pena. A Renata dizendo, quer saber o resto da história no próximo episódio? E ela mesma responde, quero. Maravilhosa. Fiquem a gente vai esperar tu aqui para alguns episódios. Até mais ver. Tchau, queridos. Obrigado. Valeu, né? Valeu? Deu, seu diretor?